A paz de Cristo, Marcelo Santana, pastor evangélico. No livro de João, no capítulo 4, nós se deparamos com uma narrativa de João sobre o encontro de um judeu e uma samaritana. E esse encontro foi tão importante para esta mulher samaritana que é o ponto de transformá-la totalmente. A Bíblia, a narração, ela vai começar dizendo que os fariseus levantaram uma questão diante de Jesus, dizendo que Jesus fazia mais discípulos e batizava mais do que João. E Jesus, no entanto, ficou sabendo, não foi uma revelação. A Bíblia conta que ele ficou sabendo, alguém contou para ele isso e ele detectou logo ali a intenção dos fariseus dessa comparação. Então Jesus, para que não desse vazão a isso, ele resolve sair da onde estava e voltar para a Galiléia. Porque eu creio, vendo isso pela perspectiva narrativa hermenêutica da situação ali, do texto, que Jesus tinha algo a fazer. A preocupação de Jesus não era quem era o melhor, se era ele ou João. Não foi para isso que ele veio. Mas ele veio com o propósito de transformar vidas. E em Samaria havia uma necessidade de transformação, tanto para a cidade como também para os seus habitantes. Então, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E o interessante é que havia uma necessidade. O texto que João passa para nós é que havia essa necessidade. E Jesus não desviou dos samaritanos, mas Jesus foi até Samaria, numa cidade chamada Sicar, aonde ali, chegando, cansado da viagem, ele assenta-se à beira de um poço. Esse poço era herdade de Jacó, ao qual tinha dado para seu filho José, aonde seus filhos e também os seus animais usavam, provia daquele poço. E nesse instante que Jesus chega, a história vai contar que a mulher sai da cidade para retirar água. E nesse intervalo de chegada de Jesus e a ela saindo da cidade, o João deixa claro que os discípulos foram à cidade comprar alimento. Isso me mostra a questão de que Jesus ele tinha o interesse de estar só. Por quê? Porque os discípulos não iam entender o que ia acontecer ali. E muitas vezes nós precisamos sair do meio para que as coisas de Deus sejam compreendidas. Às vezes não é muita gente que confessa a mesma fé, mas não tem o mesmo entendimento. E os discípulos provam que não. Eles não entenderiam a questão de Jesus estar ali falando com uma mulher. E esta mulher sendo ela samaritana. E esta mulher saindo, Jesus agora aborda ela já com um pedido. Mas não um pedido escandaloso e tão diferente, não. Ele fala daquilo que ela saiu ou passou amanhã, porque a Bíblia diz que eram quase meio-dia, ela tinha esse compromisso diário de sair da cidade,
para buscar água no poço do seu pai Jacó. E isso ela fazia continuamente, todos os dias. E Jesus, sabendo disso, puxa o assunto referente à necessidade dela. Porque ela saía para pegar água. Agora Jesus pede a ela água. E isso causa agora nela uma atenção maior. Porque ela já tinha isso na mente. Mas a estranheza é que ela diz a Jesus: como sendo tu judeu, pede a mim mulher samaritana. E Jesus diz para ela: se tu soubesse quem te pedes, daria. Porque se tu me pedisse, eu lhe daria água viva. E aí começa agora o diálogo entre aquela mulher com dúvida. E ela diz: tu és maior do que o meu pai Jacó, que cavou esse poço e deu de beber aos seus filhos e também aos seus animais. Você não tem nem como tirar a água, já que o poço é fundo. E Jesus, ele começa a dizer para ela: se eu lhe der da água da vida, tu não vai precisar voltar mais aqui. E eu entendo por aqui que Jesus, ele vai ali justamente na necessidade espiritual daquela mulher, porque ela saía todo dia para buscar água dentro de dias, meses, anos, repetidamente com aquilo. E ela diz: então me dê dessa água para que eu não mais precise vir até aqui. E nós vemos que essa conversa é cercada por um termo, né, muito secular da história. Porque ela usa a Jacó, chama Jacó de pai. Então ela está presa a uma tradição trazida aqui naquele cenário, é revelado essa prisão histórica que esta mulher estava inserida. Quando o objetivo evidente de Jesus era trazer para ela uma nova realidade. E Jesus falou assim: se tu soubesses quem pede, porque ainda Jesus não tinha se revelado para ela. Ela, a mulher samaritana, ela fala de Jesus como um judeu. Mas quando agora ela fala: dai-me desta água para que eu não precise mais aqui voltar, Jesus fala agora algo para que pudesse ele se revelar a ela. O quê? Quando Jesus diz: vai e chama o teu marido. Quando Jesus diz estas palavras, aquela mulher, ela responde a Jesus: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste a verdade. Já tiveste 5 e o que tens hoje não é teu marido. E aquela mulher, ela se surpreende, porque ela diz: eu vejo que és profeta. Então Jesus agora se revela a ela. Antes, pelos olhos daquela mulher, um judeu homem puxando assunto com a samaritana mulher. Algo que era discrepância, não poderia. E João, ele faz questão de deixar dizendo que os judeus tinham uma diferença ou não se davam com os samaritanos. Só que essa diferença não era territorial, mas sim uma diferença religiosa. A divergência entre eles era aonde adorar, aonde sacrificar, aonde levar o sacrifício, porque os samaritanos, eles levavam o sacrifício de adoração ao monte. E quando, lá em Deuteronômio 24, Jesus diz isso, que era o monte da santificação, o menor da entrega,
os samaritanos levantavam altares e oferecia os seus sacrifícios. Quando os samaritanos quando tudo isso tinha acontecido, os samaritanos, eles sacrificavam ali, e havia muitos altares no monte, né? Onde eu falei, no versículo 27 do livro de Deuteronômio, onde o Criador era, após, a Bíblia diz que, onde a ordem do Criador era que, após cruzar o Jordão, deveriam erigir altares de pedras no Monte Ebal, para oferecer ali as suas ofertas queimadas. Mas o Monte Ebal representava a dualidade de Deus. Ebal é o monte da maldição, e Gerazim, a bênção. E eles eram muito presos a essas tradições, porque o Senhor Deus deu essa palavra a Moisés. Os samaritanos, eles casavam com várias mulheres, né? E tinham 5 ou mais deuses. Quando fala já teve 5 e o que tem agora não é teu, os eruditos já falam isso, possa ser que Deus esteja falando sobre Baal, senhores, porque Baal, a tradução é senhor. Então, ele podia estar falando aqui sobre senhores, porque isso vem, né, de uma influência pagã da Babilônia. Aqui o sinônimo de Baal é senhor. Então, mas eu não quero entrar dentro dessa hermenêutica, para que não fique longo demais esse vídeo. Jesus queria se apresentar para ela. E como se apresentaria se ela estava presa no passado? Jesus agora revela a ela o seu pecado. Por quê? Porque o profeta do Antigo Testamento, ele se levantava para isso, para expor o pecado, para ir contra, para confrontar o pecado. Não como os profetas de hoje, mas os profetas do Antigo Testamento, eles denunciavam. Por isso aquela mulher, que vejo que tu és profeta. E começa agora uma forma de diálogo mais centrado à espiritualidade, que ela diz, olha, vocês adoram em Jerusalém e nós no monte. Aonde devemos adorar? Aqui começa a divergência dos judeus e dos samaritanos. Aí Jesus disse, vocês adoram o que não sabem. Nós, judeus, adoramos a Deus único, porque é dele que vem a salvação. E começa agora a falar de uma forma espiritual para aquela mulher, porque aquela mulher, ela estava presa dentro de uma legalidade, onde não mudava a sua vida. Uma religião que ela tinha que todo dia, né, fazer a mesma coisa, os seus dias eram repetidos. E a religião por si, ela tem que ter um efeito. Ela tem que ter uma mudança, uma transformação de vida. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, mas tudo se fez novo. Aquela mulher, ela ia todo dia ali ao poço de Jacó. Mas nesse dia, ela não sabia que esse dia seria o dia da transformação dela, porque ela encontraria alguém que mudaria a sua vida, o seu psique, a forma de ver e de agir. Quando Jesus começa agora a dizer que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, Jesus disse para aquela mulher que a hora era aquela. Ele disse no versículo 21, disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem
e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Seguindo o 22 em diante, vai dizer: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, porque estava sendo revelada para ela. Estavam esperando a hora chegar, mas para aquela mulher a hora foi aquela. O momento foi aquele em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adoram. Esse versículo aqui é tremendo. Procura. A Bíblia diz que Jesus era necessário Jesus ir lá. Por quê? Porque Jesus estava procurando um adorador. Mas precisava mudar aqui. Mudar aqui. Para perceber que prisões espirituais nos impedem de sermos adoradores de excelência. Somos presos em formalidades, em legalismo, somos presos em cerimônias rituais, repetitivas, e nós achamos que estamos fazendo a coisa correta, mas eu quero, nesta manhã, trazer ao nosso entendimento que para uma adoração nós temos que ser livre. Eu não só, tradicionalmente, às 2 horas do culto que Deus quer a minha adoração. Não é a placa da denominação ao qual eu confesso fé. Não é a cor da parede que vai me dar uma adoração perfeita ou imperfeita, não. O que Deus quer de nós é que nós andemos no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele nos leva a uma adoração, e viver no Espírito é estar em qualquer lugar, em todos os lugares, onde somos agradecidos e estamos adorando a Deus pela beleza da sua santidade, não somente naqueles dias propícios, naquele dia marcado, naquele horário marcado, não, em todo lugar eu acordo adorando, eu movimento durante o dia em adoração, e é isso que Deus quer. Por quê? Porque Deus é Espírito, e é Espírito que eu vou prestar as minhas verdades. E qual é a verdade? Aquela verdade que me libertou do legalismo, aquela verdade que me libertou das tradições que me obrigavam a segui-la. Hoje eu faço isso espontaneamente, desejosamente. O meu espírito anseia a adoração a Deus. Eu não preciso estar todo dia, mas eu preciso estar em todo momento em adoração. E Jesus agora abre a mente desta mulher. E ela diz: me dá desta água, para que eu não precise mais aqui voltar. Sacia minha sede. E eu acho lindo quando a mulher ouve isso, ela diz assim: eu sei que quando vier o Messias, o Cristo, ele vai nos ensinar. E Jesus olha para ela, se revela como profeta. Agora Jesus abre a revelação da salvação para ela e diz: eu sou esse. Nem outra tradução vai dizer: eu sou quem você pede. Aquela mulher, ela recebe esta palavra. E nesse momento a Bíblia vai dizer que os discípulos voltam e se espantam por encontrar Jesus conversando com a mulher, mas eles não ousam perguntar nada. Por isso que Jesus tira ele de jogada. Tem momentos que o grupo religioso só atrapalha porque ele não vai entender o agir de Deus. Ele não vai entender como Deus vai agir individualmente com cada um. A maior pregação de Jesus foi essa, com uma pessoa, com uma mulher, que ela vivia uma vida separada, vivia uma vida de legalidade, vivia uma vida de repetição.
os seus erros contínuos, a sua vida. Todo dia que aquela mulher acordava, ela tinha a mesma função, mas agora a Bíblia diz que ela deixando o seu cântaro. No versículo 28, ela disse: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela volta agora sem o cântaro, entrando novamente com uma novidade, com uma transformação. Ela entra na cidade dizendo: olha, eu encontrei. Porque ela anuncia agora que ela encontrou, ela tem agora, ela teve a revelação do Messias, aqueles que estavam esperando, e a Bíblia diz que aquele povo da cidade saíram para se encontrar com Jesus. É lindo isso, quando nós vemos que o primeiro passo foi de Jesus. Jesus era necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus encontrar aquela mulher. Agora, as pessoas de Samaria vêm ao encontro dele. Aleluia. É isso que faz da nossa vida ser diferente. É quando nós permitimos a aproximação de Jesus, para que nós começamos a chegar a Ele. E aquela mulher agora ela conta que Jesus revela tudo que ela tinha feito. E que tinha prometido para ela saciar a sua sede espiritual. Que ela não fica, ela foi libertada, as correntes do passado foram rompidas. A minha mente, ela pode guardar o passado, mas o meu coração ele tem que estar ansioso para o futuro. Viva de uma forma nova. Viva de uma forma renovadora. Dê um passo para frente. Anuncie agora o seu novo modo de pensar. O apóstolo Paulo, ele nos induz a isso quando ele diz: não vos conformeis com esse sistema que te aprisiona, mas transformai-vos, seja liberto pelo poder do vosso entendimento, e esse entendimento ele vai florir de tal forma que você vai alcançar. Aquela mulher, ela saía, o meio-dia, o sol, o cansaço já batia, mas agora ela volta renovada e diz: vem, vamos ouvir, porque ele não é só um profeta, ele não só me disse o que eu tenho feito, mas agora ele tem me mostrado uma novidade, ele me transformou nas boas novas. E é isso que nós precisamos viver, as boas novas. Largue o seu cântaro. Largar o cântaro é largar a mesmice. Se reinvente. Se organize para algo superior. Aquela mulher, ela se transforma agora numa evangelista, numa missionária. E a Bíblia diz que as pessoas que vieram ali clamaram, convidaram Jesus para dentro, e eles diziam: não é mais pela sua palavra que cremos, mas pela palavra que nós temos ouvido dele. Que coisa linda. Olha como houve uma transformação, e a maior pregação foi para uma pessoa. Uma pessoa que Jesus precisava passar, necessitava, era necessário. O judeu tradicional dava volta. Passava pelo leste, norte, atravessava o Jordão, mas por Samaria não, porque eles tinham divergência. Jesus: não, eu tenho que passar por Samaria, porque aquela cidade, ela vai ser mudada por um morador de Samaria. Talvez é essa a tua situação, é a minha situação. Deus está entrando hoje com um novo dele, para que ele possa ganhar a sua família.
o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu município, o seu estado, o seu país. Você pode ser mudado, a metanoia, a transformação. Aquela mulher largou o poço que a aprisionava. Ela largou o cântaro que diariamente tinha que levar para trazer a sua necessidade. Agora Jesus disse: eu sou a sua necessidade. Eu sou o seu renovo. Eu agora te faço nova todas as coisas. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que vivemos e que vivamos o novo de Deus. Que Deus nos abençoe com esta palavra nesta hora. E que possamos abraçar de uma forma gloriosa. Fique com Deus e receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.